Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Jesse, sou professor de matemática e vou ajudar você a calcular essa integral indefinida. Mas o que é uma integral indefinida mesmo? Nada mais é que uma função que, quando derivada, resulta naquela lá do integrando. Mas antes de começar, nós vamos lembrar de um resultado de trigonometria que vai nos ajudar muito. Qual que é esse resultado? Bom, eu lembro lá de trigonometria que seno de 2x nada mais é que 2 vezes seno de x vezes o cosseno de x. Ah, mas de onde você tirou isso? Isso daí vem lá do seno da soma de dois arcos, você lembra? Seno de a mais b. Como é que você calcula o seno de a mais b? É o seno do a vezes o cosseno do b mais seno do b vezes o cosseno do a. Se a gente pensar que o seno de 2x nada mais é que o seno de x mais x, então nós teremos, trocando o a e o b por x, nós teremos seno de x vezes cosseno de x mais seno de x vezes também cosseno de x, o que resulta em 2 vezes seno de x cosseno de x. Então é essa ideia que nós vamos usar. Num primeiro momento a gente sabe então que seno de 2x é 2 vezes seno de x cosseno de x. De onde veio? Do seno da soma de dois arcos. Ótimo! Agora, objetivamente, vamos observar a expressão do integrando. Para melhorar aquilo ali, lá na raiz quadrada, dentro do radical, no radicando, não seria legal ter uma expressãozinha mais simples? Tipo u? Ah, seria, né? Então vamos fazer assim. Vamos pensar que u é 1 mais cosseno ao quadrado de x. Em outras palavras, eu acabei de definir uma função u que depende da variável x, que ela nada mais é do que 1 mais cosseno ao quadrado de x. Se eu quiser trocar aquele dx lá de cima pelo du, eu vou ter que derivar essa expressão. Essa que é a ideia, derivar a função u em relação à variável x, ou seja, calcular isso aqui, ó, du dx. Quando eu faço isso, lá do outro lado, derivando o 1 em relação a x, dá zero. Então não vai influenciar em nada a expressão. Mas eu ainda tenho lá na expressão o cosseno ao quadrado de x. Como eu derivo isso? Ora, quando eu tenho cosseno ao quadrado de x, eu tenho uma função composta. Eu estou misturando o x ao quadrado e estou colocando lá no lugar do x, internamente, a função cosseno de x. E eu sei que quando eu derivo o x ao quadrado, eu tenho 2x. Quando eu derivo o cosseno de x, eu também sei que eu tenho menos seno de x. Ah, então eu vou usar a derivada da composta. Como é que fica a derivada da composta? A derivada do cosseno ao quadrado de x, o que eu faço? Eu derivo aquela expressão mais externa, que dá 2 vezes o x, só que no lugar do x, eu coloco o quê? Continuo com quem já estava lá, que é o cosseno de x, vezes a derivada da função que está lá internamente no lugar do x, que é o menos seno de x. Eu ainda posso melhorar isso aqui antes de levar para lá, que resulta no seguinte: a derivada do cosseno ao quadrado de x, então é menos com mais menos, 2 vezes, como vale a comutativa para a multiplicação, seno de x, cosseno de x. Eu acho que você começou a desconfiar porque que eu fiz essa troca aqui, né? Então ali eu tenho du dx menos 2 vezes seno dx, cosseno dx. E a tua memória deve estar acusando, olha só, você já usou essa expressão aí em algum lugar ali em cima, parecida, né? Não foi exatamente essa. Olha lá o seno de 2x, o seno de 2x, ele é exatamente 2 vezes seno de x cosseno de x. Aqui qual que é a diferença? O negativo. Então eu vou fazer assim. Como o dx ele tende a zero, ele não é zero, eu vou multiplicar os dois lados por menos dx. E vou ficar com isso daqui, ó, menos dx desse lado. Ou se você quiser, você pode multiplicar alternadamente por dx e depois por menos 1, que vai dar a mesma coisa. Aqui do lado esquerdo sobra só o menos du. E lá do lado direito sobrou quem? Ó, menos com menos mais. 2 vezes seno de x vezes o cosseno de x dx. Lá na integral nós temos o seno de 2x
dx, que nada mais é que 2 vezes seno de x cosseno de x, dx. E a gente descobriu que 2 vezes seno de x cosseno de x dx vale menos du. E é isso que nós vamos fazer. Lá em cima, na integral, nós vamos trocar o seno de 2x dx por menos du. Integral da raiz quadrada de u, porque eu troquei 1 menos cosseno ao quadrado de x por u. E o dx vezes seno de 2x, eu troco por quem? Pelo menos du. Eu já vou até escrever assim, ó. Colocar o menos aqui fora da integral, que é como se fosse menos 1 multiplicando. Então, menos du. Agora ficou mais fácil, né? Então eu tenho menos a integral, passo essa raiz quadrada aí para a forma de potência. Como é que eu escrevo mesmo a raiz quadrada de u? U elevado a meio, du. Agora está tudo pronto, a gente pode integrar. Vamos integrar? Como é que eu faço? Isso daqui é daquelas integrais que a gente pode somar um no expoente e dividir pelo novo expoente, né? Ou seja, nós vamos ter uma situação assim, ó. U elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1, mais uma constante, menos com mais vai dar menos, u elevado a meio mais 1. Quanto que dá meio mais 1? 3 meios, não é? Então, u elevado a 3 meios sobre 3 meios, menos u elevado a 3 meios sobre 3 meios. Fazendo o jogo de sinal desse negativo com o c, eu vou ter uma outra constante d, que é a menos c. Mas vamos finalizar agora trocando aquele expoente 3 meios por uma raiz. Que raiz é essa? É a raiz quadrada de u elevado a 3. Por que mesmo? Porque esse valor aqui, ó, no denominador do expoente, ele é o índice da raiz. E o 3 é o expoente lá do radicando. Sobre, quando eu divido alguma coisa por 3 meios, na verdade eu multiplico por 2 terços. Então eu já vou até aproveitar e escrever aqui, ó, 2 terços mais a constante d. Só que essa expressão ela ainda depende da variável u e a gente precisa voltar para a variável x. Quanto que dá isso? Menos 2 terços da raiz quadrada. Quem que é a u mesmo? A u ela é 1 mais cosseno ao quadrado de x, né? 1 mais cosseno ao quadrado de x elevado a 3 mais a constante d, onde esse d aí pertence a r. Pronto, essa daí é a nossa integral que a gente estava procurando. Agora com você aí, deriva esse daí e vê quanto que dá. É claro que você poderia melhorar ainda. Como você tem a raiz quadrada de alguma coisa elevada a 3, você ainda poderia ter, se você quisesse, menos 2 terços vezes 1 mais cosseno ao quadrado de x vezes a raiz quadrada de quem? De 1 mais cosseno ao quadrado de x, mais a constante d. Sem problema nenhum. Também funciona, é a mesma coisa. Tá bom? É isso aí, pessoal. Espero ter ajudado. Não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal, acione as notificações, compartilhe essa ideia. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe aí nos comentários. Até a próxima!